Olá, eu me chamo Felipe, moro em Crateús, um município do Ceará. Vi o seu vídeo sobre lobisomens de Sobral e resolvi lhe enviar o meu relato, que aconteceu na casa da minha sogra. E embora todos digam que o bicho que vi fosse um cachorro, eu tenho a plena certeza que não era, pois ele era bem grande e muito feio. Aquilo, com toda certeza, era um lobisomem. Tudo aconteceu em 2003. É costume, quase todo final de semana, eu e minha esposa irmos para a casa da minha sogra, que fica entre os municípios de Nova Russas e Ipueiras. Para chegar até lá, a gente pega a Topic. Porém, por sua casa ser bem afastada de tudo, a gente ainda tem que andar por uns 10 ou 20 minutos, por aquelas estradas de terra. Mas como é costume nosso fazer esse trajeto, nem ligamos muito para o cansaço. Bem, a minha sogra, como vive longe de tudo, sempre plantou e criou animais com seu esposo. E mesmo os dois sendo aposentados, eles preferem a vida do sertão, que é calma e sem nenhuma dor de cabeça. Eu e a minha esposa vamos para lá justamente procurar essa paz, que não temos morando aqui na cidade. Pois bem, eu nunca imaginei que um dia isso aconteceria comigo. Já ouvi casos de gente que viu um lobisomem e que até lutou com um lobisomem, mas comigo, por Deus, foi somente um avistamento, pois se ele partisse para cima de mim, eu não iria reagir. Tudo começou uma semana antes desse meu avistamento do bicho. Algumas galinhas e capotes estavam sumindo sem deixar rastros. Meu sogro, achando que eram os animais que estavam fugindo, resolveu deixá-los dentro de um galinheiro, feito por mim e por ele. Até aí estava tudo bem. Os sumiços pararam e a vida voltou ao normal. Porém, no outro final de semana, quando fomos na casa dos meus sogros, o pior tinha acontecido. Primeiro foi uma cabra que encontramos na porteira da casa. O animal estava morto com um grande rasgo na garganta e com parte da barriga aberta. Quando bati o olho nela, percebi que só podia ter sido ataque de uma onça ou de raposa. Mas assim que entramos na casa, descobrimos que o bicho que fez aquilo não era coisa desse mundo. O meu sogro me esperava deitado em uma rede no alpendre. E mal tínhamos chegado, ele já foi me chamando. Se achegue, homem. Bora ali ver o que aconteceu com o galinheiro. Eu, muito ligeiro, fui seguindo ele. E de longe, avistei o galinheiro que estava todo quebrado. E sem nenhuma galinha, o capote. O meu sogro parou em frente dele e foi dizendo: "Tá com as 3 noites que acordei de madrugada com os barulhos das galinhas." Levantei e abri a janela e vi que tinha uma coisa do lado de fora tentando entrar. Peguei meu facão e fui tentar espantar o bicho, que achei que fosse uma raposa. Mas quando cheguei perto do animal, tomei um grande susto, pois o bicho era do tamanho de um jumento. Mas mesmo assim tentei dar uma facãozada nas costas dele. E assim que dei umas 2 cutiladas, ele se virou e ficou em pé na minha frente. Felipe, não sou o homem de ter medo não, mas quando vi aquele bichão na minha frente, a minha única vontade foi correr. E foi isso que fiz. Dei meia volta e entrei para dentro de casa morrendo de medo.
Aquele bicho continuou lá fora comendo as minhas galinhas. E eu nada pude fazer. No outro dia, quando acordei, não tinha mais nenhuma viva. E agora são as cabras que ele tá atacando. Meu sogro, o senhor Francisco, tinha em torno de 60 anos na época e me contou isso me olhando nos olhos. Na hora senti que era verdade tudo o que ele estava me contando e do nada cresceu um medo em mim, daquele bicho vir nos atacar. Porém, o meu sogro já estava preparado e havia pedido um revólver e uma espingarda emprestada do seu irmão e ficou vigiando a casa toda noite. O bicho até atacava, mas quando escutava os estampidos de tiro, corria mata dentro para se esconder. O meu sogro foi e ainda me disse: esta noite vamos ficar de vigia em cima do pé de tamarina. De lá dá para ver onde as cabras ficam. E quando ele aparecer, a gente enche ele de bala. Mesmo com medo, falei que sim, mas torcendo para que o bicho não aparecesse. Quando chegou às 7 horas da noite, nós dois fomos para cima do pé de tamarina. E de lá realmente dava para ver onde as cabras ficavam. E no início da noite tudo estava muito tranquilo. Nem grilo aquela noite estava cantando. E até achei que o lobisomem não iria aparecer. Mas foi bem no meio da noite que aquele demônio deu as caras. Não notamos ele vindo. Não escutei barulho de passos e nem cansaço. Só notamos a sua presença quando as cabras começaram a correr em círculos. Meu sogro foi e me disse: olha lá, ele já está atacando elas. Bora descer e ir por trás da casa, assim a gente pega o bicho pelas costas. Depois de me falar isso, preparei a minha lanterna e a gente desceu do tamarindeiro. Então seguimos como planejado, indo lentamente pelo lado da casa. Assim que chegamos no cercado das cabras, o lugar estava o mais limpo do mundo. Só as cabras que estavam lá. Foi então que a gente começou a procurar por ele. Fui colocando a luz da lanterna entre as árvores, nos lados da casa, e nada de achar o infeliz. Foi então que resolvimos voltar para onde estávamos, pois pensamos que elas tinham se assustado com alguma outra coisa, já que não tínhamos encontrado nada. E foi enquanto estávamos voltando para o tamarindeiro que o pior aconteceu. Bom, eu estava a cerca de uns 5 ou 6 metros do pé de tamarina. O senhor Francisco vinha logo atrás de mim. Foi quando escutei um grunhido que nem de porco bem na minha frente. Na mesma hora, paralisei. Peguei a lanterna que ainda estava ligada e apontei para o tamarindeiro. E tive a visão do inferno. Vi aquele bicho de 4 atrás da árvore. O demônio estava só me observando. Paralisei de medo mesmo. Nem a minha voz saía mais. E mesmo com uma arma nas minhas mãos, não tive coragem para atirar naquele demônio. O bicho era muito estranho. Da cintura até o pescoço se parecia muito com gente, só que com muitos pelos. Mas da cintura para baixo era bem maior e meio torto. A cabeça dele era que nem de bode, com exceção de ter orelhas grandes, muito parecida com as de um cachorro, sem contar que tudo nele era desproporcional. De pele com certeza passaria dos 2 metros. Não atirei no bicho, mas o senhor Francisco, ao me perceber paralisado, puxou canela seca da cintura e deu 5 tiros naquela aberração, que deu um urro muito alto e estranho. Mas isso não foi o suficiente para ele ir embora, pois o bicho só deu uns 2 passos para o lado e ficou nos encarando ainda com mais ódio. Meu sogro, vendo que ele ainda estava ali, pegou a espingarda das minhas mãos e deu mais um tiro no bicho, que soltou outro berro, ainda mais assustador. E só aí que ele saiu correndo para dentro do mato. Eu, ainda paralisado, só fiquei olhando para aquilo tudo e pensando o tempo todo no apuros que passamos. Depois disso, a gente entrou na casa para carregar as armas e ficamos no alpendre esperando o lobisomem, que ainda urrou longe umas 2 vezes. Porém, não voltou. Fiquei com medo dele retornar,
mas ele não retornou. Com o passar do tempo, meu sogro cercou a casa dele, com uma cerca de 2 metros, além de pôr grades nas portas e janelas. Se eu tivesse frente a frente com aquele lobisomem sozinho, ele com certeza me atacaria, pois não tive nenhuma reação de tanto medo que fiquei. A minha sorte foi estar junto com meu sogro, que teve mais coragem que eu. Até hoje, meus parentes me chamam de medroso, por não ter largado um tiro no lobisomem. Mas isso é o que todo mundo diz. Difícil é estar lá, frente a frente com ele, pois é fácil falar. O difícil é fazer. Muito obrigado por contar o meu relato, Sam. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de não me identificar nesse relato, nem falar de que cidade sou, pois o que me ocorreu foi algo muito assustador, e nem fui levado a sério quanto a isso, pois acharam que eu estava mentindo sobre o que realmente aconteceu. Por isso, gostaria de usar o nome de Luciano. Pois bem, me chamem de Luciano. Tenho 32 anos e trabalho como servidor público na cidade em que moro. E isso que me ocorreu foi no ano de 2012, quando ainda era um rapaz. Hoje sou totalmente o inverso do que era naquela época, pois antes, quase todo fim de semana estava em festas ou serestas, e sempre ao meu lado estavam os meus amigos fiéis, que até hoje tenho contato. Inclusive, eles também viram aquele bicho que me atacou, mas mesmo assim nenhum deles acreditaram em mim. Tudo se deu início na Sexta-feira Santa. Eu peguei 4 dias de folga do trabalho e resolvi farrear com amigos e amigas. Nas 2 primeiras noites, no caso da sexta e o sábado, nada de estranho havia ocorrido conosco, e ainda passei pelo local onde tudo aconteceu, mas não vi nada. Porém, na noite do domingo de Páscoa, foi que aquele ser estava na estrada. No domingo, começamos a beber no sítio do pai de um dos meus amigos, que aqui chamarei de Leandro. Esse sítio era numa parte bem rural, e para se chegar até lá, o único caminho era uma pequena estrada de chão. Pois bem, estávamos curtindo o feriado lá, pois tinha uma grande piscina, além de uma churrasqueira também, onde passamos 3 dias assando carne e bebendo muita cerveja. O planejado seria ficar somente ali no sítio. Porém, ao meio-dia, soubemos de uma festa que iria acontecer no interior próximo dali, que não daria nem 20 minutos de moto. E como a gente já estava curtindo, resolvemos ir nessa festa para fechar o feriado com chave de ouro. Mas se eu soubesse o que veria naquela noite, jamais teria saído daquele sítio. Por volta das 8 da noite a gente já estava saindo. Na minha moto levei minha amiga, que aqui chamarei de Luana, e meus outros 3 amigos levaram as outras garotas. A ida foi muito tranquila. Não vimos nada pelo caminho. Chegamos na festa e já estava aquela animação. Várias pessoas e o som tocando. E foi tudo bem até mais ou menos umas 11 horas, pois a Luana, a moça que estava comigo, pisou em um monte de caco de vidro e acabou furando seu pé. Ela, que estava muito assustada, resolveu retornar para o sítio. E nessa dela querer retornar, as outras meninas começaram a querer voltar também. Mas nós homens queríamos ficar ali até a festa terminar, que ia ser somente por volta das 5 da manhã. Então a gente fez o seguinte: íamos deixar as moças no sítio e logo depois retornaríamos para ficar até terminar.
Então nisso pegamos as motos e levamos elas. E foi aí que vimos aquele bicho na beira da estrada, pela primeira vez. A cerca de uns 7 minutos para a gente chegar no sítio, o farol da moto focou numa coisa que estava a uns 20 metros da estrada. Eu que vi aquilo primeiro, falei o seguinte: ô pessoal, o que é aquilo dali? Quanto mais a gente se aproximava, mais estranho ia ficando, pois aquela coisa peluda meio que foi virando seu corpo, para que a gente não conseguisse ver a sua cara. O Leandro, que era acostumado com a região, falou assim pra gente: isso daí é só um porco, Luciano. Eu achei bem estranho, mas relevei. Seguimos pro sítio e entramos só para ir no banheiro. E íamos logo retornar. Mas primeiro fui fazer um curativo no pé de Luana. Mas os meus amigos queriam retornar logo para a festa. E mandei que eles fossem na frente, pois conseguiria alcançá-los na estrada. Pois dali, a moto mais potente era a minha, uma CB300. Então meus amigos seguiram para lá. E eu fiquei sozinho limpando o ferimento da Luana, que estava cheio de cacos de vidro. Após colocar um curativo em seu pé, segui bem rápido para a festa. E foi nessa hora que aquele bicho me atacou. Eu devia estar a 80 por hora. Na ida, assim como na vinda, aquele estranho animal estava no mesmo lugar, a cerca de uns 20 metros da estrada. E fiquei o tempo todo olhando para ele. E foi quando estava quase lado a lado com o bicho que ele virou seu pescoço e vi a sua cabeça. E juro por Deus que era muito parecido com a de uma pessoa, só que sua mandíbula era como de um animal, além de ser cheia de pelos. Uma coisa normal e muito feia. Aquela aberração, ao me ver sozinho, de uma vez começou a correr vindo na minha direção. Nessa hora, a minha única reação foi de acelerar a minha moto e sair dali o mais rápido possível. E pelo retrovisor vi que o bicho não correu atrás de mim. Ele só veio até a estrada e parou. E então passou bem rápido para o outro lado. Eu, me tremendo de medo, só acelerei para sair logo dali. Quando cheguei na festa, os meus amigos perceberam meu medo e expliquei o que tinha acabado de acontecer. E eles disseram que vi uma miragem, ou senão que estava mentindo, pois para eles eu ainda estava sob o efeito do álcool. Porém, naquela noite só bebi 4 latinhas de cerveja. E se tem uma coisa que não me deixa bêbado, é a cerveja. Mas enfim, fiquei ali na curtição, mas morrendo de medo. Eu o tempo todo pensando nas moças que haviam ficado sozinhas no sítio. E foi naquela noite que jurei para mim mesmo que nunca mais sairia assim sozinho à noite. No outro dia voltamos de manhãzinha, e quando chegamos no sítio, as moças falaram que não viram nada. Então foi aí que todos começaram a brincar com a minha cara, dizendo que eu estava com medo de um porco. Mas nem liguei muito para aquelas provocações, pois sei o que vi naquela estrada, e aquilo não era um porco. Na segunda de tarde voltamos para as nossas casas. E além de meus amigos, não contei a mais ninguém essa história. Mas eles, por zoação, contaram para os outros amigos. E eu vivi sofrendo provocações da parte deles por muitos anos, até o dia em que decidi não sair de noite com eles. Só aí que esse ocorrido foi sendo esquecido aos poucos. E hoje só saio para curtir durante o dia, em sítios, um churrasco. E festa, hoje é raro eu ir para uma. Só vou para aquelas que a prefeitura faz, como as de fim de ano ou de aniversário da cidade. E fico somente até as 10 da noite. Nada além disso. Quanto ao bicho que vi naquele dia, foi a minha avó que me disse que era um lobisomem. E que o motivo para tê-lo visto foi um castigo de Deus, por estar desrespeitando uma época santa. Aquilo era muito bizarro. Tinha feições humanas, mas ao mesmo tempo de algum animal. Ele era peludo e corria bem rápido, mas não tão rápido quanto a minha moto. E creio que se eu estivesse a pé, com toda certeza ele me pegaria. Boa noite.
Boa noite a todos. O meu nome é Fernando. Sou o cara do relato do prédio mal assombrado, que trabalhei como segurança por 4 anos. Bem, hoje o relato que trago a vocês não é meu, mas de minha avó, que faleceu em 1990, então com 91 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, porém a minha avó era de Pernambuco, e lá passou grande parte da infância e adolescência. Sua mãe, a minha bisavó, faleceu quando ela ainda era muito pequena. Então, após um tempo, meu bisavô arrumou outra mulher, e com ela teve uma menina. E agora minha avó tinha uma irmã. A sua madrasta a tratava como se fosse sua filha, e eles viviam muito bem. Meu bisavô tinha um sítio, que ficava perto de outros sítios, sendo só um pouco afastados um dos outros. E lá tinha uma criação de animais, que era de onde eles tiravam o sustento. Tinham um certo conforto. Bem, quando minha avó estava com 11 anos, ela já ajudava nos afazeres domésticos e na alimentação e limpeza dos locais onde havia as criações, que era de porcos, galinhas, patos e cabras. A minha avó, mesmo quando já idosa, sempre gostava de varrer ali, limpar aqui, cozinhar, mesmo com minha mãe falando para ela não se esforçar tanto, por conta da sua idade. Bom, voltando para o relato. Tudo corria de forma tranquila, até que começaram a acontecer coisas estranhas nos sítios vizinhos do meu bisavô. Animais amanheciam sem vida, outros parcialmente devorados, e isso estava causando prejuízo aos donos dos sítios. E depois de vários ataques, foi a vez do sítio do meu bisavô ser atacado. Quando a minha avó acordou, já encontrou seu pai furioso, com a espingarda nas mãos, e dizendo o seguinte: "Eu vou ficar acordado, e irei pegar o bicho que está fazendo isso." E assim ele fez. Ficou várias noites vigiando até o sono lhe derrubar, mas ficou de prontidão no sítio próximo dos animais. Bom, quem presenciou os ataques diziam que o bicho era enorme, porém muito rápido. Quando os donos dos animais acordavam por causa do barulho dos bichos e iam lá fora, já era tarde demais. Só viam o animal se movendo em grande velocidade, deixando para trás um rastro de destruição, e às vezes nem os cães que latiam eram poupados. O meu bisavô ficou chateado e, sem saber o que fazer, foi para um bar numa noite, afogar sua frustração em resolver o problema que o atormentava tanto. E todos, como sempre, foram dormir muito cedo, só ficando meu bisavô no bar bebendo. Ele chegou meio chapado e dormiu na sala mesmo. Bom, a minha avó acordou de madrugada com vontade de fazer xixi. E como naquela época os banheiros ficavam fora da casa, lá foi ela cheia de medo para fora. Foi quando, já fora de casa, ela viu um homem indo em direção da mata. E a curiosidade foi mais forte que o medo. E ela o seguiu para ver o que iria acontecer. A minha avó ficou numa distância boa daquele homem. E o homem parou, tirou suas roupas e deu 7 nós. Depois sentou nu sobre elas e começou a balançar seu corpo de um lado para o outro, e proferindo um dialeto desconhecido. Ele estava de costas, mas quando se virou ela descobriu quem era. Ele se tratava de um dos empregados de um sítio, que ficava a 200 metros do seu. O homem caiu no chão se contorcendo e gemendo. E foi aí que a transformação começou. E quando enfim terminou, ele havia se tornado uma espécie de porco misturado com gente, e não com cara de lobo. A minha avó, assustada, foi saindo de costas e se afastou de lá o mais rápido que pôde. E ao chegar em casa, acordou seu pai, que demorou para abrir os olhos, mas que ao acordar perguntou: "O que foi, minha filha?" E ela disse: "Pai, eu vi um bicho." "Que bicho, menina?" perguntou ele. "O bicho que está atacando as nossas criações.
disse ela. E meu bisavô furioso falou o seguinte: que? Pois eu vou agora mesmo lá fora acabar com esse fio de uma égua, esse infeliz. Não, pai, o senhor tá bêbado. Vai acabar sendo vítima nas garras dele, disse a minha avó. E meu bisavô se acalmou e disse: eu sei quem ele é, e amanhã irei pegá-lo. Após relatar quem era o sujeito e onde trabalhava, o meu bisavô mandou minha avó ir para a cama. Então ele pegou suas armas e a limpou com óleo e pano, como estivesse se preparando para uma guerra. E após o serviço, foi para o quarto dormir. Acordou bem cedo no outro dia e, após um café reforçado, foi em direção do sítio onde trabalhava o suposto homem que virava bicho, e viu ele logo na entrada, fazendo a manutenção da porteira. Chegou perto dele e disse assim: ô cabra, quero tirar algo a limpo com você. O homem arregalou os olhos ao ver a arma cruzada na frente do tórax do meu bisavô, junto com seu olhar fumegante. Minha filha viu você indo até a mata para virar bicho. Então quer dizer que é você que está causando grande prejuízo a mim e a todos os donos de sítio aqui da região, não é mesmo? Falou meu bisavô furioso. E ele respondeu: sou eu não, senhor, disse o homem suando frio. E meu bisavô disse assim: então quer dizer que minha filha está mentindo para mim? Olha só, seu cabra da peste, vou te dar só um aviso. Se eu te pegar virando bicho na minha propriedade, tu vai levar tanto chumbo na cara e no lombo que não vai dar tempo de tu fugir pra mata. Pra desfalecer por lá, tu já vai se destransformar sem vida. O homem, depois das ameaças, pediu as contas pro dono do sítio e sumiu de lá sem deixar rastros. E nem é preciso mencionar que os ataques aos animais cessaram de uma vez e logo tudo voltou ao normal. Esse foi o relato da minha avó. Espero que tenham gostado e uma boa noite a todos. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.